Esta quinta-feira foi marcada como o Dia da Água em todo o mundo. A Organização das Nações Unidas estabeleceu que o acesso à água é um direito humano, mas faltam investimentos para que todos tenham fácil acesso a esse recurso. A água é sinônimo de vida e é tão fundamental que a ONU estabeleceu que o acesso a ela é um direito humano e é gratuita. Mas obter, transportar e preparar a água para que chegue às torneiras tem um custo. A questão foi debatida nesta quinta-feira durante o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. Guang Zecheng, diretor de práticas globais da água no Banco Mundial, falou sobre o reduzido custo da água como serviço público nas cidades e disse que um aumento poderia atrair investidores sedentos por lucro. O déficit em investimentos de infraestrutura na área é imenso, algo entre 150 e 350 bilhões de dólares. O cálculo foi feito por Alex Money, professor de Oxford, que assinou o relatório do fórum. Ele colocou na conta o cumprimento do capítulo sobre a água incluído nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que abordam os grandes desafios do planeta. A meta de garantir a disponibilidade de água e saneamento para toda a humanidade não é simples. Estima-se que em todo o mundo mais de 2 bilhões de pessoas vivam em zonas com estresse hídrico. Aqui dentro do estúdio, eu volto a falar com o Ricardo para a gente aproveitar esse gancho sobre o acesso à água, Ricardo, que é algo extremamente importante para a saúde. Muito, muito importante. Mais do que as pessoas imaginam. Quando nós nascemos, né, vamos voltar de novo aos bebês, mas agora sem hipotermia, né? Quando nós nascemos, nós temos 80% do peso formado por água. É muita coisa. Por isso que quando você percebe que a criança vai crescendo, aquela pele que era totalmente macia, ela começa a mudar um pouquinho, porque já começa a diminuir o percentual de água. É 80% no bebê. Na idade adulta, o bebê ali do sexo masculino vai atingir a idade adulta e vai cair de 80 para 60. Olha o tanto que cai. E a mulher, né, vai sair de 80 para 55. Na terceira idade, o homem sai de 60 para 55. E a mulher de 55 para 50% do seu peso formado por água. Ou seja, quanto menos água eu tenho no corpo, mais próximo eu estou do dia da minha morte. Interessante avaliar isso, né? Ou seja, beber água é fundamental, mas nós não só beber água, como buscar manter uma boa hidratação corporal. E como que eu mantenho hidratação corporal? Construindo musculatura. O músculo é um tecido que tem 83% do seu peso formado por água. A gordura tem somente 15%. Então, quanto mais músculo eu tenho no corpo, mais hidratado eu estou. E justamente pela perda da massa muscular, conforme a idade vai avançando, que nós vamos diminuindo esse percentual de água e ficando mais próximo do dia da morte. Por isso que quando uma pessoa chega para mim e diz assim que eu não gosto de fazer exercício, meu ouvido escuta outra coisa, quero morrer. Porque o cara está querendo entrar no processo de desidratação e abreviar o dia da sua morte. Falando em musculação, em criar músculos, o Francisco de Fortaleza, no Ceará, disse que está fazendo musculação, já tem um ano. Parabéns para ele. E aí a pergunta, vamos ver se você vai manter os parabéns. Ele quer saber que tipo de suplemento você indicaria. Tudo depende, nem todas as pessoas precisam de suplementação. Tem muita gente que consegue construir um corpo legal, bacana, né, musculoso, sem o uso de suplemento. Em outros, né, já é necessário fazer o uso do suplemento. Tudo depende, né, de quanto que ele consegue comer. Se você tem uma alimentação balanceada, muitas vezes não há necessidade do uso do suplemento, contanto que você consiga comer grandes volumes de comida em cada refeição. Para uma pessoa que tem dificuldade de comer um grande volume de comida, é bem provável que em algum momento ele vai ter que usar algum suplemento para a construção de massa muscular. E pensando em construção de massa muscular, eu preciso oferecer aminoácidos, proteína. E a minha sugestão é a proteína de arroz integral. É o melhor suplemento que eu vejo hoje no mercado, onde ele não tem muitos aminoácidos sulfurados que sobrecarregam bastante a função renal, né, diferentemente dos produtos de origem animal que tem bastante desse tipo de aminoácido. Então eu focaria nesse consumo de proteína de arroz integral. Mas é óbvio que num programa de televisão ele não pode tomar isso como sendo uma indicação para que ele faça uso. É necessário que ele tenha um profissional acompanhando para avaliar realmente se ele precisa ou não, baseado no peso que ele tem e na necessidade de gramas de proteína por peso. Mas em outros momentos você já falou sobre suplementação aqui, suplementação para ganho muscular, e você disse que quase ninguém vai precisar de uma suplementação. Só que não consegue comer bem mesmo. Tem gente que tem dificuldade. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, em Olímpia, São Paulo, que ele sofreu muito bullying por causa da magreza no período da infância. Depois, o objetivo dele era ganhar musculatura para que ele não tivesse mais aquele estigma de magrelo, né, que era uma coisa que incomodava muito ele.
Ele tem dificuldade de consumir grandes volumes de comida. Então, o que ele faz? Ele bate arroz e feijão e toma na hora do almoço, uma vitamina de arroz e feijão. Eu não acho legal, eu acho que gostoso é mastigar o arroz e feijão, mas você percebe que ele está usando isso e tem conseguido seus objetivos, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente faz algumas coisas até um pouco diferente da rotina normal, né, para atingir os objetivos. Mas o importante é que você tenha um objetivo e que você caminhe em direção a ele, buscando sempre uma orientação para fazê-lo da maneira saudável. Geni quer saber se a gente pode usar o colágeno hidrocolizado em pó. Hidrolisado. Ela colocou hidrocolizado, perdão. E quer saber do que é feito. O colágeno, ele é uma proteína de origem animal. Pode ser extraído tanto do bovino quanto do suíno. 50%, por exemplo, da gelatina vendida no mercado nacional, ela é feita de couro de suíno. Só que no rótulo só vem escrito produto de origem animal. Não identifica qual é o animal. A única que tinha era uma empresa que tinha uma gelatina em folha, onde ela dizia que a origem era suína, né? Ainda dizia que era da Alemanha. Mas era a única, as outras não falam. Então, 50% de origem bovina, 50% de origem suína. E é daí que você retira o colágeno. Mas quando se fala de colágeno hidrolisado, você está falando de uma proteína de baixo valor biológico com grande concentração de apenas 3 a 4 aminoácidos. O ideal, se você quer ter uma pele de qualidade, não é fazer o uso do colágeno hidrolisado. É você ter uma boa alimentação, você dormir cedo, beber bastante água, fazer atividade física na quantidade correta, porque se você fizer muita atividade física, você entra num processo chamado overtraining, onde você também tem o problema da formação de radicais livres, né? E ainda o uso de vitamina C na dose de 500 mg ao dia. Isso tudo ajudaria ela a ter uma pele saudável sem a necessidade do uso do colágeno. A Carmen de Recife tem um filho de 6 anos de idade, fez alguns testes, alguns exames nele e os exames apontaram baixo teor de ferro. Que alimentos poderia acrescentar na alimentação? Ele é vegetariano. Pois é, essas pessoas que não se ferram na vida ficam com anemia, né? Um problema, viu? Mas quando a gente fala de anemia, a gente precisa dar ênfase na seguinte questão. O ferro, ele é encontrado tanto em produtos de origem animal como produtos de origem vegetal. Nos produtos de origem animal, a carne vermelha se destaca como sendo uma boa fonte de ferro. Porém, tem algumas pesquisas apontando que o ferro presente na carne vermelha, que é um ferro chamado tipo M, ele pode aumentar a destruição de algumas células que ficam dentro das ilhotas de Langerhans, no seu pâncreas, que são responsáveis pela produção da insulina. Ou seja, parece ter uma correlação entre o ferro da carne vermelha e a formação de um diabetes. Então, não é uma boa opção. Os vegetais verdes escuros, o gergelim e o girassol, eles se destacam como sendo boas fontes de ferro. Por exemplo, o gergelim tem 3 vezes mais ferro do que tem na carne vermelha. Mas aí é necessário que você tenha a consorciação, na mesma refeição que você consumiu as fontes de vegetal verde escuro, gergelim ou girassol, com vitamina C, porque a vitamina C permite a absorção desse ferro. Ok. Antes de a gente encerrar aqui o jornal de hoje, nesta última edição, quero mostrar para você um pouquinho do que vem por aí com o novo programa do jornalismo da Novo Tempo. Vem aí o Realidade em Pauta, um programa jornalístico de grandes reportagens. Diversos temas de áreas diferentes, tudo para manter você bem informado, com profundidade e dinamismo. É esse o programa que vai substituir o Jornal da Novo Tempo. Na semana que vem você vai acompanhar 4 documentários produzidos pela nossa equipe. E aí na segunda-feira, 2 de abril, tem início o Realidade em Pauta. Eu quero agradecer muito aqui a você pela sua companhia com a gente ao longo desse tempo todo aqui também, sempre colaborando, ajudando o nosso telespectador, Ricardo. Choro? Fique à vontade. Bom, eu agradeço muito, Hélio. Para mim foi um privilégio passar, todas essas quintas-feiras aí nesses últimos meses com vocês e com você, telespectador,
Afinal de contas, o programa ele é feito para você e se não houvesse você aí do outro lado da tela, não existiria necessidade de termos esse programa e os demais programas da Rede Novo Tempo. Eu quero me despedir dizendo que continuo à disposição de vocês nas redes sociais. Se você procurar por nutricionista Ricardo Vargas, eu estou à disposição para poder lhe ajudar ali. Muito obrigado, Ricardo. Tem também o contato do Ricardo, que é o nutrivargas@gmail.com. Amanhã ainda tem o resumo da semana, às 2h30 da tarde, mas a gente encerra aqui o Jornal da Novo Tempo. Eu agradeço imensamente a você que acompanhou ao longo desses 3 anos o Jornal da Novo Tempo. A gente encerra, portanto, esta última edição do Jornal, estendendo nossa gratidão a você que acompanhou e a toda a equipe que sempre participou fazendo o Jornal do Novo Tempo acontecer. A você uma boa noite e um bom fim de semana.